Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha 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 Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribol, Haribol, Haribol. Hoje estamos na parte 9 do nosso estudo sobre as qualidades divinas. Cada parte mais ou menos 1 hora. Então, podemos ver aqui como podemos aprofundar um verso do Bhagavad Gita, certo? Porque, imagina, verso 1, 2 e 3, estamos aqui levando 9 horas para falar sobre essas qualidades dentro desse assunto que eu considero basicamente o mais importante aqui no Bhagavad Gita, que é a gente aprofundar o sentido de cada palavra através do significado de Srila Prabhupada e através da inspiração que vamos tendo também aqui, através do Senhor Vishnu em nosso coração, porque quando lemos o Bhagavad Gita, seja pelos significados de Krishna ou pelo significado de Srila Prabhupada, o nosso espírito automaticamente entra, né, numa simbiose energética com essas palavras que são transcendentais, e a nossa parte espiritual se integrando com essas palavras, cria-se aquilo que se chama a inspiração. Essa inspiração é produto da intuição, do corpo búdico, do corpo de inteligência que temos. Para qualquer coisa que você quiser obter resposta nesse mundo, você apenas acessa, né, aquilo que se chama o seu eu superior, a sua alma, onde está situada esse aspecto budi, que é a sua inteligência.
que é o que destaca os seres humanos dos animais. Os animais, por exemplo, eles têm alma, mas só que eles não têm o acesso ainda ao seu corpo búdico, que é essa parte em nós que questiona quem sou eu, quem é Deus, o que é esse universo, que é quando você lê o Bhagavad Gita, imediatamente você consegue, né, captar o significado nessa união energética com Deus no seu coração. E quando chegamos na forma humana, isso significa que o seu aspecto Buddhi, né, o seu aspecto de inteligência, o seu aspecto de alma está manifesto. Essa é a diferença. O mineral tem alma, né, o vegetal tem alma, o animal tem alma, mas só no ser humano que a alma realmente começa a manifestar a sua potência de uma forma mais consciente e inteligente. E essa alma é que vai chegar, né, nesse ponto do espírito. O espírito manifesta a alma e a alma manifesta essa nossa parte da personalidade, onde a mente, o corpo emocional, o corpo energético e o corpo físico. De modo que tudo é um estado holístico de si. Somos tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também somos diferentes de tudo. Assim como Krishna, né? A filosofia de Chaitanya Mahaprabhu em relação a Deus, a conclusão final é Achintya Bheda Bheda Tattva. Para o nosso entendimento, né, intelectual ainda, capta essa informação de que Deus ele é igual a tudo e ele é diferente de tudo. E nós também, como partes integrantes de Deus, com essa representação, às vezes ouvimos falar o que está embaixo é igual ao que está em cima. Então nós, como espíritos, também somos iguais a tudo e somos diferentes de tudo. É muito importante captar essa percepção interna. Tudo que existe é uma expressão do nosso espírito. Logo, tudo nos pertence como uma realidade que estamos manifestando. Essa forma física, essa personalidade, ela, no fundo, é o nosso espírito, só que com uma capa, uma máscara humana, dotada de uma inteligência, onde a alma está ativa, onde você, através das experiências desse mundo, da obtenção de conhecimento e da realização do espírito através da sabedoria, né, você acaba se integrando com toda essa energia chamada externa e interna. Ok? Então você tem que ficar, vamos dizer assim, ligado nisso. Tá? Não assim, eu não sou o corpo. Certo, você não é o corpo, mas o corpo é uma expressão do espírito. Logo, ele é espírito, só que dentro da energia material. É algo temporário, algo impermanente. E o espírito é o ser, né, que mantém a estabilidade, a substância por trás de tudo aquilo que se chama os fenômenos da energia material. Daí tudo que está na energia material, né, tem o lado divino. Por exemplo, o Bhagavad Gita é uma expressão do Ser Supremo, o Santo Nome é uma expressão do Ser Supremo, e aí você usa o seu veículo material, a sua energia mais densa, para ficar em contato com esse tipo de vibração que vai aprimorar o seu veículo físico para expressar melhor o espírito nesse mundo, conjuntamente com aquilo que se chama o serviço devocional. Ou seja, você agir, né, conforme a vontade de Deus que está no seu coração. A sua vontade pessoal vem da vontade de Deus. Nada tem um poder separado de Deus. Tá? A sua mente é uma parte da mente de Deus, da mente cósmica. A sua emoção é parte da emoção cósmica ou da astralidade cósmica.
E a sua matéria, né, a sua parte material é parte do universo material. Sempre estamos ligados, temos que focar nisso e não nos separarmos. Pensando, eu sou esse corpo material, ou então eu não sou esse corpo material. Sair dessa dualidade. Você é, mas ao mesmo tempo não é. Compreende? E isso vai nos libertar, né? Da crítica, né? Do julgamento, do mundo, da nossa parte material. Então, essa parte material é muito importante. Se nós estamos aqui numa forma humana, ainda, né, tentando evoluir ou ascensionar a nossa energia para chegar a essa parte espiritual, o corpo espiritual, é porque é necessário esse estágio aqui agora. Só que você tem que ter o conhecimento e tem que ter a prática constante, para sempre estar ascensionando a sua energia da alma, através do uso adequado dessa personalidade, que é esse corpo material, para que você chegue nesse ponto do espírito. E aí Krishna, Deus, né, a suprema personalidade, a pessoa absoluta, ele explica que devemos, o máximo possível, manter a nossa mente fixa nos pés de lótus dele. E isso pode ser feito, né, ouvindo sobre ele, né, cantando, falando sobre ele, lendo o que é falado sobre ele, que é chamado Krishna Katha. Temos que estar envolvido com tópicos de Deus. Isso vai fazer com que a nossa energia fique cada vez mais alinhada, né, com a alma, com a nossa inteligência, com o nosso discernimento, com a nossa luz interna, que é o que chama iluminação, e através dessa iluminação nós vamos elevando o nosso nível de consciência até que atingimos o ponto absoluto, o ponto espiritual, e nesse ponto espiritual conseguimos corresponder a nossa vida com a vida divina, e essa vida divina, que nos faz ter vida e ser a vida em ação através dessa forma material, ela vai se expressar maravilhosamente nesse mundo. É a mesma coisa que dizer, eu sou Deus em ação. A parte que eu sou integrante de Deus é Deus em ação. Então eu tenho que ajustar a minha consciência à consciência suprema. Como a gente canta, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então Vasudeva é essa consciência suprema, né, que a gente pede aqui no início das aulas, para que essa consciência atue sobre a nossa consciência, para que nossa inteligência fique bem iluminada quando formos fazer uma palestra aqui desse nível, né, que é falar sobre as qualidades divinas, que eu considero um dos assuntos mais importantes. Se você não adquirir essa sintomática ou essa qualificação espiritual que se manifesta através, né, dessas qualidades que estamos estudando atualmente, significa que você não vai fazer avanço. Então você tem que saber como se libertar das qualidades demoníacas que também são faladas nesse capítulo 16 do Bhagavad Gita. Ok? Então, ontem falamos sobre a renúncia, uma aula muito boa sobre a renúncia, e sobre a tranquilidade, né? Que são duas qualidades fundamentais para o espírito que está nesse mundo de tanta turbulência, de tanto caos, e ele saber gerenciar essa energia adequadamente, sem abandonar essa energia. Nada, não precisamos abandonar nada, porque tudo é uma espécie de ilusão. Você tem que gerenciar a ilusão ficando na sua realidade. Assim, quando você está sonhando, você se projeta no seu sonho e você sabe que aquilo é um sonho. Ou seja, manter essa consciência constante. É isso que Krishna fala, se estabeleça firmemente em mim. Não esqueça nunca que toda a energia material,
toda a energia espiritual, toda a energia marginal, né, de espírito, é a energia de Deus. Nós somos energias chamadas, né, de energias marginais, Tatasta Shakti, né, Shakti, energia, Tatasta, que está à margem, porque a nossa qualidade de ser é que nós podemos estar aqui nessa energia material, como estamos agora aqui, através dessa forma humana que pode compreender o que eu estou falando, né? Ou nós podemos estar no mundo espiritual com uma forma espiritual. Só que essa forma espiritual não é diferente do espírito. É uma manifestação direta daquilo que você é. E aqui nesse mundo material, essa forma material que nós temos não é uma manifestação direta daquilo que você é. É uma expressão do espírito, mas não é diretamente. Então, essa forma material, a tendência dela é o quê? Ela é ficar sendo identificada pelo falso ego. Porque você esqueceu de você mesmo, você está se identificando com essa forma material, que não é a forma original do espírito. Ela é uma forma de experiência nesse mundo material. E através dessas experiências você vai despertando, vai ficando cada vez mais naquilo que você é no espírito. E isso acontece quando você purifica a sua mente através da prática constante, né? De cantar o nome de Deus, de estar sempre ouvindo uma aula como essa, de estar estudando Bhagavad Gita, está vivendo o sentimento divino no seu coração. Por isso é muito importante, né, como Srila Prabhupada estabeleceu nos templos, de todos os dias tem que ouvir uma aula do Bhagavatam e todo dia tem que ouvir uma aula do Bhagavad Gita. Todo dia tem que cantar o nome, todo dia tem que adorar a deidade. Tudo isso está funcionando como um mecanismo de ascensão energética, ou seja, nunca podemos deixar que o mundo, a energia externa, nos programe de uma forma negativa para o espírito. Tá? As forças sinistras do mundo, as forças opostas, né, as sombras, os escuros, né, vamos dizer assim, elas estão dia a dia mantendo essa prática de não deixar que nós ascensionemos a nossa energia. Porque essas forças existem nesse mundo material para tentar nos manter presos. E esse lado sombra é que faz isso. E daí você, quando você tem o conhecimento, quando você tem a potência de Krishna no seu coração, porque você resolveu se render a Deus verdadeiramente, você começa a se libertar naturalmente dessas forças, porque você está se tornando uma luz e a escuridão não se aproxima. Não é, né? Como a gente fala em toda aula, não adianta lutar contra a escuridão. Você tem que estar com Deus no meio do campo de batalha, no seu coração, e seguir com Ele. De modo que a força sinistra, todos os dias, através da televisão, né, hoje em dia da internet, através da problemática das pessoas, também tem no plano astral vários seres trevosos que ficam botando minhoca na cabeça das pessoas, e aí é problema, através de problema, miséria, um mundo caótico, e eles estão sempre implantando essa energia do medo, da insegurança, para que você se identifique cada vez mais com esse corpo, com esse medo, com essa insegurança, tanto que hoje em dia existe aquilo que se chama síndrome, né, do pânico. Chega uma hora que é tanta informação negativa, é tanta notícia, né, pesada assim, que a pessoa nem quer sair de casa. Ou então entra numa depressão, não quer sair da cama. Isso tudo acontece porque a depressão basicamente é uma doença espiritual, que acaba afetando o seu cérebro, porque o corpo físico ele é uma projeção da mente. Então, se você está sempre pensando em coisas negativas, ou se afinizando com as informações dessa energia sinistra, acaba que você desenvolve uma eletricidade cerebral, você desperta certas químicas dentro do seu corpo que realmente
vão te levar a um estado de isolamento completo, né? Isso se também a pessoa não pensar em tirar a sua própria vida física. Então temos que considerar tudo isso. Então aqui essa qualidade de ontem, a tranquilidade, né? Tranquilidade. Porque você já entendeu as coisas, você está em paz. E a renúncia é isso, né? Você compreendendo o caos, você está tranquilo, está equilibrado, e você leva essa informação para as pessoas. Que as pessoas tendo essa informação, que é um diferencial, elas naturalmente adotando esse conhecimento, você pede, leia o Bhagavad Gita, ou venha compartilhar a sua realização do Bhagavad Gita com a gente, para ver se você entendeu realmente. Então, essa é a verdadeira associação, aproximar-se de pessoas que já estão mais avançadas, que estão vivendo essa verdade do Bhagavad Gita, né, que estão vivendo a realidade espiritual em seu coração, nessa união amorosa com o Senhor Supremo, e essas pessoas são qualificadas naturalmente para mostrar para você o ponto que você está pretendendo chegar através da sua interpretação, da sua especulação. Então ele derruba, né, a sua imaginação, às vezes quando você está estudando o Bhagavad Gita, com o argumento poderoso da escritura da autoridade suprema. Tá? Então é assim que acontece. Se você segue o Bhagavad Gita com o coração, tudo se torna simples de entender, né? Através da meditação, o Senhor Vishnu, Krishna, ele se manifesta para você. Ele vai mostrando tudo. E aí você fica muito tranquilo, fica em paz, né? Uma paz, uma neutralidade que as pessoas até estranham, né? Aquela pessoa parece fria, parece insensível, né? Mas é pelo contrário, ela tem milhões de vezes mais sensibilidade que qualquer pessoa nesse mundo material, e ela não é fria. Ela só não se deixa se envolver com as emoções do plano astral, que acabam gerando hormônio, né? Frequência do modo da paixão. A pessoa quer ficar muito excitada, muito alegre, quer curtir o mundo, né? E tem outras que ficam muito tristes, ficam muito para baixo, querem fugir do mundo. Esse é o plano das emoções, que não tem nada a ver com a vida espiritual. A vida espiritual significa bem-aventurança. Através dessa paz, né, que a gente está explicando, e que o Bhagavad Gita, Krishna fala, através da paz, a felicidade é a consequência da paz. Então essa paz que tudo transcende, você vai atingir a partir do momento que você fixar a sua mente nos pés de lótus, né, do Senhor Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, do Santo Nome, do Mestre Espiritual, de tudo que é referente ao Senhor Krishna, a Deus. E quando essa paz está estabelecida, aquilo que se chama bem-aventurança, que você fica totalmente estável no espírito, independentemente de tudo que está acontecendo no mundo, vai ser o seu estado natural. E aí o Senhor Krishna, naturalmente, ele vai te usar nesse mundo, porque não há nada mais a fazer nesse mundo, já que você transcendeu, né? Porém, você tem a acessibilidade de ver o mundo, o que ele é realmente. E não a máscara imaginária que as pessoas que vivem no falso ego, se identificando com esse corpo, pensam que o mundo é. Aí acham que tudo é ruim, ou outros acham que tudo é bom, né? Aí cada um tem a sua fantasia, a sua imaginação, seus desejos, né? Como o Senhor Buda falava, né? O desejo é a raiz do mal, mas não é o desejo em si, ninguém pode deixar de desejar. Mas você tem que aprender a desejar Deus. Nessa forma humana, o desejo é criado por Deus para você desejar Deus. Assim como Deus deseja você. Deus deseja o seu amor. Só que ele te dá a liberdade para você expressar isso voluntariamente, porque esse que é o jogo, né? Esse que é o passatempo.
dessa forma humana. É você aprender a despertar o amor por Deus, e daí todos os mestres vêm e falam: amai a Deus sobre todas as coisas. Então isso é fascinante, né? Quando você entende isso, o que eu tenho que fazer nesse mundo? Ora, eu tenho que aprender a amar a Deus. Para aprender a amar a Deus, eu tenho que saber quem é Deus, né? Sabendo quem é Deus, no caso aqui, é o Senhor Krishna, do Bhagavad Gita, eu tenho que descondicionar, desprogramar a minha mente para ficar apegada à vida material e deixar Deus de lado. Eu tenho que deixar de amar as coisas materiais para amar a Deus. Só que as forças sinistras, elas programam a nossa mente desde bebê, desde criança, com informações que fazem com que fiquemos totalmente apegados ao mundo material, tentando amar as coisas do mundo material. Né? Por isso Krishna fala prática constante e desapego. Desapego significa que você compreendeu que você está emanando, né, ou direcionando a sua energia amorosa para coisas temporárias, ilusórias, fantasiosas. Então você pega o seu amor e entende que o seu amor sempre é seu amor, mas ele tem que ser direcionado para aquilo, né, ou para aquele Deus que vai surtir esse efeito da bem-aventurança, da felicidade. E é muito simples fazer isso, e também é muito complicado, porque se você não se decide internamente a mudar a sua atitude consciencial, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até ouvir isso, concordar, acreditar, mas no dia a dia você está só se associando com coisas, né, com informações, com pessoas que te puxam para o mundo de Maia, o mundo da ilusão. Ok? Então temos que acordar imediatamente. Isso significa a renúncia. E a partir do momento, né, Krishna diz no Bhagavad Gita que o meu devoto é querido por todos e todos são queridos pelo meu devoto. Ou seja, quando você está vibrando em Deus, a alma daquela outra pessoa, que às vezes nem te conhece, ela sente uma atração amorosa por você, porque você está vibrando Vishnu no seu coração. Você está vibrando aquilo que é o objetivo espiritual de todos os espíritos que estão vibrando em Maya. Mas a alma, o espírito, ele sente no devoto, né, principalmente no devoto puro, o objetivo que ele tem que chegar. Por isso, o devoto puro, ele é um ser, vamos dizer assim, magnético, né? É uma força magnética. Atrai todas as pessoas que, porventura, tenham um contato com ele para esse lado espiritual. Desejo de se libertar dessa energia material nesse sentido consciente, né, onde você vai praticar o serviço devocional e não abandonar o mundo material, que o mundo material significa apenas uma concepção da sua mente. Tudo é espiritual, tudo é Deus. Daí o devoto puro, ele se torna um ímã poderoso, magnético, atraindo todas as almas para ele, e ele se torna querido por todo mundo, e todo mundo é querido para ele porque ele só tem um objetivo na vida, que é iluminar as pessoas e ver todas as pessoas como servos amorosos de Krishna. Esse nome, Krishna, né, significa o ímã supremo. Né? Falamos aqui de magnetismo. Então o nome Krishna, que é o nome original dado a Deus e que o próprio Krishna se revela, né, que é o nome original, né? Deus tem infinitos nomes, mas esse nome é o nome original, Krishna. Krishna significa aquele que atrai todos de volta para ele. Krishna é o centro supremo da existência. E todo mundo, um dia, vai ter que voltar para Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka, e viver os passatempos com Deus. Seja através de suas formas Narayana, né? Ou através de sua forma Krishna no reino divino. Então, Krishna, não há como você não estar indo em direção a Krishna.
inconscientemente você está indo para Krishna, indiretamente você está indo para Krishna. Então Krishna, quando vem e fala o Bhagavad Gita, ele se apresenta e fala assim, renda-se diretamente a mim, não perca tempo. É isso que é a urgência do Bhagavad Gita, Bhakti Yoga, Bhakti, amor, né? A união com Deus através desse sentimento atrativo por Deus. Essa é a realidade, é uma realidade simples de entender, que existe um Deus e você tem que purificar a sua mente. Purificar a mente significa que você vai tirar todo esse lixo que está sendo mantido, né, no seu inconsciente, no seu subconsciente. Tem várias terminologias em relação à especificação de divisões da mente. Então você simplesmente descondiciona, né? Limpa o lixo subconsciente que você obteve, não só nessa vida, mas em várias vidas. Cada vida você vem carregando o lixo da vida passada e acaba vivendo assim como um acumulador de mais coisas negativas, e tem essa força sinistra porque estamos em Kali Yuga e você acaba caindo completamente. E ao mesmo tempo você traz da vida passada a sua condição espiritual, né? É o tesouro que você guarda no seu coração. Por isso o Mestre Cristo fala, né? Guardem tesouros no seu coração. Então esse coração significa alma, que é aquilo que está vindo e encarnando em várias personalidades. E essa alma entra aqui nesse mundo já com todo o conteúdo espiritual, de modo que nessa vida, imediatamente, você tem que desejar ardentemente o conhecimento divino, Raja Vidya, Raja Gunya, o conhecimento real, o conhecimento mais confidencial, o conhecimento do Bhagavad Gita, falado diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, e sair dessa maia, dessa ilusão, e ser feliz, né? Cante e seja feliz, é o lema que Chaitanya Mahaprabhu nos ensina. Cante e seja feliz. Ao cantar com devoção, com intenção real de se libertar da matéria, né? Você nem precisa assim, querer se libertar, porque ao cantar o santo nome de Deus, ao estar em contato com a energia vibratória que representa Deus, né? Que é esse nome, automaticamente você se liberta da energia material, até mesmo, né, como falamos na aula passada, até um comedor de cachorro, o ser mais baixo, até os assassinos, todo mundo se liberta quando cantar o santo nome, e de modo que essa Kali Yuga, sendo a era mais terrível, a era mais suja, mais nojenta, mais corrupta, mais, né, decepcionante, apesar dessa era ser tudo isso, nós temos o processo mais fácil, mais simples, que é cantar esse santo nome, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lá no Chaitanya Charitamrita, para quem tiver interesse de estudar, no último, lá no Antya Lila, no último livro, o último capítulo do Chaitanya Charitamrita, que fala sobre a vida de Chaitanya Mahaprabhu, há uma narrativa profunda sobre a importância de cantar esse santo nome. O próprio Deus, né, veio aqui como Chaitanya Mahaprabhu e cantava o santo nome, assim, dando o exemplo de que, apesar de ele ser o Pandita, né, Nimai Pandita era o nome de Chaitanya também, porque ele derrotava todos os filósofos. Imagina, quem é que vai competir com Deus em conhecimento? Então, os maiores filósofos, na Índia tinha isso, né, disputa de filosofia. Então, eles se reuniam e começavam a discutir escrituras. E aí o Senhor Chaitanya, Krishna, ele derrotava assim, facilmente qualquer um. Assim. Tem o mais famoso filósofo da época, era chamado Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya ficava muito orgulhoso, né,
Essas pessoas que adquirem muito conhecimento, querem se tornar gurus, professores, mestres, acham que o conhecimento ensina alguma coisa, né? Todo conhecimento, aqui mesmo do Bhagavad Gita, todo conhecimento é para você tomar atitude inteligente de entender que você é um servo eterno, amoroso de Deus e que você deve se situar nessa posição. Então, Chaitanya Mahaprabhu, né, Krishna, vencia qualquer devoto, assim, e ainda fornecia informações que esses filósofos ficavam assim, mas de onde que ele tirou tudo isso? Que coisa formidável! E todos esses filósofos se rendiam a Chaitanya Mahaprabhu, certo? Então, Chaitanya Mahaprabhu, apesar de ter todo esse conhecimento, ser o rei da filosofia, lógico, porque Deus é a consciência suprema, mesmo assim, Chaitanya Mahaprabhu, ele pode-se dizer que ele abandonou essa filosofia toda e deu o exemplo de ficar cantando, né? E aí os impersonalistas, que são aquelas pessoas que gostam de analisar Deus através da lógica, do estudo, do conhecimento, eles olhavam Chaitanya Mahaprabhu assim, cantando, e achavam que ele era um louco, né? Um louco, assim, porque... Então Chaitanya Mahaprabhu estava demonstrando que através desse cantar é que realmente nos libertamos, que alcançamos esse sentimento de amor, de devoção por Deus, e que esse processo era o processo adequado para essa era de Kali Yuga. Não adianta tanta filosofia, estudo comparado de religiões, de você ter uma interpretação filosófica sobre algum assunto, estudar, né, o mundo lá, o mundo grego, o mundo assim, místico, de sabedoria, cabala, várias nuances, né? São importantes, são, porém, eles não vão ter esse aspecto prático interno de você realizar Deus. Como Prabhupada fala, essas pessoas se tornam burros de carga intelectual. Temos que tirar a filosofia como dando esse sentido de importância, né, máximo, né, achando que religião é estudar a escritura e saber a escritura. Então a religião não é isso. A religião significa que você se religa a Deus, de modo que uma pessoa analfabeta que nem sabe nada sobre Deus, mas que ela faz essa prática constante de cantar o santo nome, de adorar as deidades, adorar Deus dentro do coração, ou recitar algum verso com alegria, estar associado com devotos avançados, esse ser, né, imediatamente recebe a misericórdia dos devotos, a misericórdia de Krishna, porque ele não está interessado nesse orgulho intelectual. Ele humildemente vive ali, pedindo a Krishna para se manifestar na vida dele. E naturalmente é isso que Krishna quer. Então Krishna fala, pensa sempre em mim. Ele fala, Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Então Krishna fala assim, abandona toda essa questão filosófica, de tantas regras e dogmas. Então Krishna fala, abandona e Mamekam Sharanam Vraja. E pensa, faz de mim o seu único refúgio. Então o devoto puro é isso, né? O devoto puro não é aquele que sabe todas as escrituras. Às vezes tem que saber para fazer a missão, mas não é interesse dele. O devoto puro quer que todo mundo cante o Mahamantra Hare Krishna, né? Principalmente se ele é dessa linha védica revelada de Deus, né? Do Bhagavad Gita, do Bhagavata. Então o devoto puro quer simplesmente que as pessoas cantem o santo nome de Deus e tenham um coração sincero em relação a essa prática e que se desapeguem da atração sistemática, contínua, exagerada pelo mundo material, né? Querendo viver o mundo material de uma forma expansiva. Então Krishna fala, você tem que se voltar para dentro, para o seu coração. A morte está ali no outro dia. Então Krishna fala, fique comigo, caminhe comigo, me adore, se torne um devoto meu.
E aí você vai se tornar um ser em nível de amizade muito íntimo com Deus, como era Arjuna, e você vai receber esse conhecimento metafisicamente, intuitivamente. Você vai se tornar um ser realizado nesse mundo, né? Então, íamos falar aqui da qualidade, e olha só quanta coisa saiu pela inspiração, né? Como sempre, de Krishna, porque quando a gente cita Om Namo Bhagavate Vasudevaya, você está acionando toda essa energia da consciência. Tá? Nós temos aqui o nosso tempinho de 1 hora para falar o necessário, e a qualidade que nós vamos falar hoje é aqui, apaixonam, quer dizer que não se deve achar defeito nos outros ou corrigi-los desnecessariamente. Essa é uma qualidade. Se você está frequenciando para Deus, se você está se desapegando do mundo, se você entende que cada pessoa está evoluindo, ninguém é perfeito, todo mundo tem os seus defeitos, tem as suas sombras, tem o seu lado luz. E o devoto avançado de Deus, quando ele olha para o Espírito, ele imagina só o que ele deve falar para que esse Espírito tome consciência do que ele é, de quem Deus é, de como ele pode fazer um arranjo nesse mundo para que esse Espírito no qual ele está em contato, ele avance na vida espiritual. De modo que o devoto que está com essa qualidade divina não acha defeito em ninguém. É dito que o devoto avançado, chamado, né, Uttama, há 3 devotos, né? Uttama Adhikari, que é o devoto que já está situado no plano transcendental, assim como Srila Prabhupada e outros, né? Tem o devoto Madhyama Adhikari, que ainda está no nível médio, já está rendido a Deus, fazendo toda a programação, né, devocional. Porém, ele ainda julga, ele ainda critica as pessoas que não estão avançadas, né, espiritualmente, ou que estão presas à Maya. O Uttama Adhikari não, ele não critica. E temos os devotos Kanista Adhikaris. Kanista quer dizer principiante. São pessoas que ainda estão lá, começando a ouvir a filosofia, adoram a deidade, mas ainda são muito apegados à vida material. De modo que a gente pode ver que, né, do Kanista até o Uttama é uma ascensão de energia da alma. Quando a alma toca o espírito, isso que se chama o Cristo, né? Cristo significa aquele que é ungido por Deus. Quando você chega no estágio de Uttama Adhikari, que vai ser um estágio, né? Se você vai fazendo por estágio progressivo, começa a cantar o santo nome, começa a ler, começa a ouvir palestras falando de Krishna, começa a fazer toda uma dedicação diária para se estabelecer nesse ponto do espírito. Você vai chegar nesse ponto de Uttama Adhikari. Então, o Uttama Adhikari, ele já está num ponto cristificado, ele já está num ponto búdico, ele já está num ponto de Krishna, de consciência de Krishna. E aí, quando ele vai olhar para as outras pessoas, não é igual a gente olha, certo? A gente olha meio que comparando, que criticando, superior, inferior. Não, o devoto Uttama Adhikari, ele não só olha o outro espírito como completamente liberado, como um servo amoroso de Deus, como também ele se acha inferior a todo mundo nesse mundo material. Podemos ver que nas orações dos devotos mais avançados, eles se julgam, né, os mais caídos. Então, quanto mais você avança em amor a Deus, mais você se sente humilde, né, nesse mundo, desejoso de servir a humanidade nesse aspecto espiritual.
Então esse é o Tama Adhikari. Ele não encontra defeito em ninguém porque a visão dele é transcendental. Ele está vivendo a vida pura dele com Deus. É isso que todo mundo tem que fazer. Por isso que essa qualidade nós temos que, desde o estado de Kanista, Madhyama, Adhikari, a gente tem que ir treinando a olhar para as pessoas e não enxergar defeitos, certo? Ver as qualidades, mas também não exaltar muito essas qualidades, mas ver o espírito, aquilo que a pessoa é dentro desse rol, né, de defeitos e qualidades que são, como a gente falou aqui nesse capítulo, a tendência divina e a tendência demoníaca. Porém, você dotado desse espírito de compaixão, de amor, de tranquilidade, você tenta mostrar para as pessoas, né, ou as pessoas, se você estiver falando em público, a situação real da alma. E dependendo do nível de consciência de cada pessoa, elas vão rejeitar o que você fala e outras vão se interessar mais profundamente. E você vai e passa a prática. E dentro dessa prática, você tem que se revelar como um exemplo daquilo que você está falando. E aí, através da sua misericórdia, de ver que aquela alma está querendo realmente evoluir, o Senhor Krishna no coração dela, por meio da bênção dessa alma que desejou bem para aquela alma, ele atua. Então, através da misericórdia da alma avançada, do mestre espiritual, a misericórdia de Krishna aparece. E através da misericórdia de Krishna, às vezes uma pessoa deseja assim encontrar realmente quem é Deus, quem sou eu. Essa pessoa está ali na labuta diária, é uma pessoa, vamos dizer assim, boa de alma. Então, Krishna coloca uma pessoa na vida dessa alma para instruí-la sobre o conhecimento, para que ela tenha essa sabedoria de prosseguir avançando na sua ascensão energética na direção de Deus. Para que ela seja uma fagulha, né? Podemos falar fagulha de ferro, que nós estamos na era de Kali Yuga, uma fagulha, uma limalha, né? Não uma fagulha, uma limalha de ferro para ser atraída ao ímã supremo, que é o Senhor Krishna, que está agora mesmo aqui no nosso coração. Não é que você precisa ir para Krishna. Krishna já está em tudo. Ele é a energia externa, ele é a energia que está no seu coração, e ele é a pessoa suprema. E essa pessoa suprema se manifesta eventualmente nesse mundo para corrigir certas desarmonias que acontecem dentro de várias humanidades, de vários seres diferentes, para erradicar esse aspecto demoníaco, como aconteceu aqui no planeta Terra há 5.000 anos, onde ele escolheu Arjuna para estabelecer o conhecimento real e destruir, né, ou erradicar do planeta Terra os maiores seres demoníacos que estavam impedindo a propagação do amor a Deus nesse mundo. Como, né, está acontecendo atualmente no nosso mundo, onde todo mundo está querendo um sistema ateísta, onde as pessoas só querem viver nessa configuração de desfrute mundano, onde existe um sistema sinistro que quer estabelecer o caos, o medo, a vantagem, a miséria no mundo. Então, tudo está fora do esquema divino e, com certeza, o Senhor Krishna, Deus, né, ele não criou o universo para nos escravizar, nos martirizar, não nos colocou nessa forma humana para vivermos assim refém de outros seres que são completamente demoníacos. Apesar de ter aquela aparência, né, de erudito, ou de mestre, ou de que tem uma boa, né, oratória, que tenha poder. Então, todas essas pessoas aí que não estão consignadas internamente com o Senhor Krishna, Vishnu, todos eles vão para situações infernais após a morte. Então, deixa eles quererem, né, tudo que eles querem, deixa eles absorverem toda a ilusão material, porque no final essas pessoas aí vão colher resultados bem negativos e devemos ter compaixão por essas almas, né, tentando mostrar a eles de alguma forma. Quem sabe um deles vem aqui, assiste essa palestra e dá uma
Ah, é porque às vezes a pessoa não sabe, ela vai reencarnando negativamente de vida em vida. Tem seres invisíveis também que já estão numa posição assim completamente diabólica, né? Mas faz parte do nosso mundo. Então, se você está aqui ouvindo essa aula, aproveita, né? Vamos aproveitar e vamos, né, escapar dessas algemas que a Matrix está querendo colocar em nós. Mas ninguém coloca algema na consciência, coloca algema na mente. Tá? Nossa alma não pode ficar acorrentada por coisas estranhas. Então aqui, voltando, né, ao assunto, não devemos corrigir as pessoas desnecessariamente. Porque às vezes aquele defeito ou aquela condição negativa que a pessoa tenha, seja física, emocional, mental, intelectual, até mesmo, né, no nível espiritual, aquele chamado defeito, é algo que está ajudando a pessoa a compreender as coisas mais profundamente. Então, quanto mais a pessoa se insere nessa escuridão, mais ela vai entender a potência da luz quando ela perceber a luz. Então, você tem que saber a hora de ensinar a pessoa, você tem que ver o coração dela. Agora, se você vai lá e corrige desnecessariamente uma pessoa que tem que passar por uma situação para aprender, porque isso tudo está sob o controle de Deus, então você está interferindo, né, no aprendizado dela, ou no karma. Temos que ficar muito atentos, né? Eu lembrei agora, né, que o Mestre Cristo fala, a gente olha o cisco que está no olho da outra pessoa, mas não enxerga a trave que está em nosso olho, né? A trave significa uma farpa grande. É assim que acontece, né? Quando você não está realizado em Deus, quando você ainda acredita que é um religioso, que é bonzinho, que é caridoso, assim, você começa... Mas você não está ligado com Deus, então você começa a ver defeito em todo mundo, defeito no mundo, defeito no sistema, na política, porque você não está vivendo no êxtase espiritual. Então se preocupe primeiro em chegar nesse ponto espiritual. Em primeiro lugar, busca o reino de Deus. Aí depois você vai ser uma força positiva no mundo, porque se você só fica lançando crítica e julgamento, isso vai piorar a sua condição energética. Tudo que você critica, todo defeito que você acha no outro, tudo que você quer corrigir na vida, no mundo, é porque isso tudo está dentro de você. Você que está vivendo isso. Você que está vivendo a imperfeição, você que está vivendo esse defeito. Então você tem que se autocorrigir. Tudo que você quer corrigir no outro, na verdade, é uma correção que você precisa fazer em si mesmo. O auto-perdão, né? Você fala, não, eu tenho que perdoar aquela pessoa. Você tem que se auto-perdoar, você não tem que perdoar ninguém, você tem que se auto-perdoar. E cada um está vivendo a sua vida, com defeitos ou qualidades. Deus está cuidando de cada um, você não tem nada a ver com a vida da outra pessoa. Você tem que se iluminar. Senão você vai ficar preso ao seu falso ego de professor, seu falso ego de mestre, e você vai se achar que você, através de um conhecimento, você está assim, no direito de interferir na vida da pessoa, mas isso é, como diz o Prabhupada aqui, né? Você está interferindo, corrigindo a pessoa desnecessariamente. Ponha-se no seu lugar. Cante o santo nome, estude o Bhagavad Gita, faça uma meditação, viu? Seja feliz com Deus nesse mundo. Deixa Deus usar o seu coração para expressar a alegria, o bom humor de ser um devoto dele. O resto está sob o controle de Deus no coração de cada um. Então fala assim, Deus controla pelo menos a minha vida. Nesse sentido, né, que o controle de Deus não é esse controle mental humano que pensamos. O controle de Deus é feito por amor. É Ele te dando cada vez mais essa capacidade amorosa que vai te libertar dessa existência material. Não assim, a libertação significa apenas um
insight assim, de você compreender o que é isso tudo. Não há escapar da Matrix. Existe você se iluminar. Então, logo você se ilumine, não há mais Matrix. A nossa mente é que fala assim, não, esse mundo é ruim, eu tenho que fugir daqui para o mundo espiritual, mas aqui é o mundo espiritual. Só que você tem que estar no espírito, só que você tem que estar em contato com Deus, vivendo nessa atitude amorosa, com essas qualidades divinas que estamos falando aqui. A partir do momento que você está vivendo em Deus, você não julga mais, você não critica, você não mede, né? Não julgarei, não julgarás para não ser julgado. Não, na mesma medida em que medires, você vai ser medido. Porque nós somos todos interconectados. Então você tem que escapar disso, isso é inteligência. E daí Srila Prabhupada diz, é claro que chamar um ladrão de ladrão não é achar defeito. Tá? Então isso é um fato. Se o cara é ladrão, e você fala, ó, meu querido, você é um ladrão, então nós temos que mudar essa sua frequência aí para você se tornar um devoto, né? Nesse sentido. Então não é defeito você criticar uma pessoa naquilo que ela é para ela, de um modo em que ela compreenda isso, porque você tem que falar a verdade. Você não pode bajular um ladrão, porque senão você também está sendo conivente com o ladrão. Mas quando você vê um ladrão e você tem a oportunidade de falar para ele que a atividade de roubar não é propícia para a vida espiritual, está tudo bem. Ele vai ouvir, ele vai entender, realmente, eu sou um ladrão, mas eu quero mudar agora, eu quero ouvir sobre Krishna, eu quero cantar o santo nome, e você vai mudar a tendência mental dele. Certo? É assim que temos que fazer. Não é massacrar a pessoa com defeito dele, mas mostrar o lado espiritual. Aí Prabhupada fala, mas chamar uma pessoa honesta de ladrão é muito ofensivo para alguém que está progredindo na vida espiritual. Aqui foi o significado que Srila Prabhupada deu dessa qualidade da não achar defeitos, né? Então a pessoa que está avançando espiritualmente, está fazendo aquele esforço, né, de estar ali com Krishna todos os dias, mas tem aquela tendência de ladrão, como todo mundo, né? Krishna fala, todo esse universo é minha propriedade, tudo me pertence, mas vocês não reconhecem isso, vocês estão usufruindo do mundo sem ter esse sentimento de gratidão. O ar que vocês estão respirando é a energia de Krishna. Então, cada vez que você respira, você tem que ter esse sentimento de gratidão por Deus, por estar tendo essa experiência humana atualmente, por estar se libertando, tendo essa condição de se libertar da energia material. Então, se uma pessoa é honesta, nesse sentido de que ela está buscando a vida espiritual, mas porventura ela tenha algum defeito, e aí você começa a criticar a pessoa pelo aquele defeito, em vez de glorificar a atitude devocional dela, porque a vida espiritual é uma luta contra a Maya. De modo que você tem que ser o exemplo, você tem que ser também uma referência para aquela pessoa. Uma referência humilde, né? Porque tem muitas pessoas aí que vê que quando você tipo assim, cria uma dependência, né? Então eles aproveitam. Essa pessoa depende de mim, então eu sou o máximo, tudo que eu falar ela vai gostar, e eu que vou determinar o que ela vai ser. Não, não é assim. Você tem que ser um exemplo. Você tem que viver a verdade da sua própria libertação. E aí quem se aproxima de você vai receber a sua energia, né? A energia da potência da Suprema Personalidade de Deus, e naturalmente essa pessoa vai receber essa frequência, que é a frequência do Espírito. Por isso que temos que nos iluminar, né? As pessoas chamam hoje isso de massa crítica. Massa crítica. Quanto mais pessoas iluminadas,
mas, ou seja, um determinado número de pessoas que se iluminou nesse mundo, que hoje está super acessível, né, pelo cantar do santo nome. Então essa massa crítica de iluminados vai interferir no sistema total da humanidade. Mesmo inconscientemente, as pessoas vão sentir vontade de se estabelecer nesse serviço devocional, nessa rendição a Deus, porque há um centro de força, de egrégora, geradora de energia, que vai fazer como uma antena, né, transmitindo tudo isso para vários corações, e você vai sentir uma vontade muito grande de se render a Deus, porque essas pessoas, né, têm esse dom da misericórdia. Então logo você se torne um servo amoroso de Deus aqui nesse planeta, você se torna uma antena de amor, né, transmissora. E o Espírito, ele quer receber esse amor de Deus. Por isso é importante sempre se aproximar de almas que já estão numa condição mais elevada de consciência. E existem, né, os Uttamas Adhikaris, que são os Cristos, que são os Budas, que são os devotos puros de Krishna, que estão atuando nesse mundo e distribuindo, né, a sua graça, a sua misericórdia, que nada mais é do que a revelação divina para todo mundo. E o Bhagavad Gita faz isso, né? Ele traz essa revelação divina através das palavras. O santo nome traz a revelação divina através do nome. Os passatempos de Krishna trazem, né, a revelação divina através da contemplação dos humores, das atividades de Deus no mundo espiritual. Assim, tudo é questão de você ser esperto, né, ser inteligente e se associar com as diversas oportunidades que Deus nos traz aqui nesse mundo. Todo mundo gosta de ler, né? Todo mundo gosta de estudar, então Krishna mandou seus devotos para criar toda essa literatura aqui védica, para falar assim, ocupem-se, né? Em vez de ficar lendo jornal, ficar lendo porcaria de internet, ocupem a sua mente em estudar a literatura que Deus deixou. Então tem muito assunto. Imagina, essas qualidades divinas aqui já estão falando durante 9 horas. 3 versos do Bhagavad Gita, né? São 800 versos. Em 3 versos nós falamos quantas coisas aqui. 9 horas, olha só que maravilha isso. Temos que nos tornar mais acessíveis, né? Arranjar tempo e para direcionar a nossa energia, os nossos ouvidos, os nossos olhos, o que falamos, o que comemos, né? O que criamos, que é o chakra da garganta, o que meditamos, né, que é o intuitivo, né, o chakra, o que divinizamos a nossa vida, porque somos sempre espíritos, somos sempre partes maravilhosas de Deus, somos filhos de Deus, não filho de Deus extraterrestre, nós somos assim, espiritualmente falando, né? Geneticamente pode ser que a gente seja feita a imagem e semelhança de engenheiros genéticos, vamos dizer assim, como está em moda falar hoje. Mas o espírito mesmo, aquilo que você é o feito a imagem e semelhança de Deus. E aí você tem que se situar na sua perfeição divina e manifestar ela através dessa personalidade aqui agora, que está ouvindo essa aula. E é isso. Só que a mente, ela quer compreender essas coisas assim, tá, mas e daí? Depois? Não tem depois. Tem que você está vivendo na sua condição eterna, dentro do estágio que você tem que atingir aqui nessa forma humana. E nessa forma humana se abre um portal para você retornar ao mundo espiritual se você estiver vivendo nessa condição pura de devoção a Deus. Ou então, se você não voltar para o mundo espiritual, você vai para uma forma angelical, ou de arcanjo, ou de qualquer ser aí do universo, nos planetas superiores, que tem uma consciência mais integrada com Deus e vai continuar o seu estágio. Até tem gente que encarna lá no Brahma Loka, né? Brahma, o planeta do Criador universal, e de lá todo mundo volta de alguma forma para
Vaikuntha Dhamma. Mas a ideia é quando o Senhor Krishna vem aqui e nos traz o Bhagavad Gita, ele falando, né? Vai logo dessa forma humana aqui, dessa forma humana mesmo, da linha, né? Sai daqui desse fio de navalha do mundo material, onde você pode escorregar a qualquer momento e ter cortes profundos, né, na alma. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, né? A partir de hoje, olha, a partir de hoje você não vai julgar ninguém, você não vai encontrar defeito mais em ninguém. Você entendeu, né, Auro, né? Não vai corrigir desnecessariamente ninguém, vai entender que Deus está conduzindo cada pessoa. Todas as pessoas que acontecem na sua vida é uma forma de Deus estar querendo que você passe esse conhecimento, e não para você ficar dando aula para a pessoa, dando conselho. Passe esse conhecimento espiritual e pronto, e segue sua vida. E aí essas pessoas, com certeza, se você tiver na energia de alma, elas vão sentir com a alma o que você falou. Porque quando você fala algo que você está vivendo verdadeiramente, né? Tem muita gente que prega espiritualmente, mas não está vivendo a vida espiritual. Então a pessoa fala, aquilo lá nem faz diferença. Mas se um devoto avançado fala, nossa, se ele canta o santo nome e você ouve, assim, imediatamente o efeito é funesto na sua mente, programada, né? Tudo é dissolvido. Então essa é a misericórdia que a gente tem que buscar nesse mundo, a misericórdia de Deus dentro do coração de almas que estão conectadas com Deus nesse estado de consciência de amor supremo. Ok? Um beijo no coração, muita luz, muita paz. Haribo!